Olá pessoal, sejam bem-vindos todos. Esse é um protótipo de gravação que, se der certo, vai continuar tendo outros vídeos, tá? Quero agradecer a todos que estão assistindo e a gente tem o intuito aqui de expor um pouco mais da medicina tradicional chinesa, tá? Então toda semana vou procurar inserir capítulos, tá? Sobre essa fantástica forma de abordagem do ser humano e da saúde do ser humano. Tá? E vamos lá começar com a teoria do Yin Yang, né? Vamos lá. Meu nome é Fabrício, tá? A gente vai começar pelo desenvolvimento histórico dessa parte do Yin Yang, né? O que a gente pode ter em torno do Yin Yang com relação à sua forma de abordagem durante toda a história, tá certo? Como ela pode ser utilizada na abordagem da medicina chinesa, certo? Vai ser um dos princípios básicos para o atendimento e até a questão de diagnóstico, patologia, essa coisa toda, o Yin Yang vai estar envolvido como forma de auxílio na finalização ou início de um tratamento. Tá? O desenvolvimento histórico. Tá? A referência mais antiga do Yin Yang vem desde tempos antigos, né, 700 a.C., quando o livro das mutações, o I Ching, já citava sobre essas questões de Yin Yang, né, quando pensava assim, em formatar uma imagem que retratasse exatamente o que eles buscavam, né, que retratasse a dualidade do universo. Né. Então, por volta de 700 a.C., aparece pela primeira vez nesse livro tão famoso chamado I Ching, o livro das mutações, né, era representado por linhas contínuas e interrompidas. Né? Nessas linhas contínuas interrompidas, vocês vão ver em alguns símbolos do Pacuá que elas podem estar presentes. Tá? A escola Yin Yang foi a mais famosa de todas elas por ter desenvolvido a teoria com mais alto nível, tá? Em período de estados combatentes. A China teve um período de estados combatentes que havia muitas guerras, muitas batalhas e muita divergência política e também cultural. Tá? Então, lá pelo período de 476 a 321 a.C., acontecia muito desses conflitos e aí se tornava uma questão bem divergente, algumas teorias, mas que no fundamentalismo, o fundamento era basicamente a mesma coisa. Tá? Estudavam o Yin, o Yang e os 5 elementos. Vocês vão ver com o passar do tempo que Yin e Yang vão ser muito citados durante as aulas, tá certo? E os 5 elementos é o segundo fundamento que vem depois da formatação do Yang, tá? Os 5 elementos a gente conhece na medicina chinesa por fogo, terra, metal, água e madeira, tá? Aqui para nós do Ocidente, pela cultura grega, a gente conhece mais o fogo, a terra, a água e o ar, tá? Todos esses princípios vão ser utilizados para diagnóstico e tratamento e também serão princípios observacionais da natureza. Tá? Então isso aí vai servir do começo ao fim do curso, independente da metodologia que se siga em acupuntura, em fitoterapia, tá? Mas vão guiar os princípios básicos. As teorias de Yang e os 5 elementos auxiliaram no entendimento dos fenômenos da natureza, tá certo? Então, esses fundamentos dos 5 elementos, eles foram baseados em observações da natureza. Tá certo? Então, tudo que acontece em torno dessas figuras elementais da medicina chinesa foi baseado na natureza e no que se observava no dia a dia de um povo, tá? Um dos povos mais antigos que se conhece. De acordo com uma sociedade tão antiga assim, eles tiveram muitas formas de pensamento, das quais contribuíram muito para a constituição da medicina chinesa. Tá? Então, talvez os 5 elementos eles fundamentem bem essa teoria de medicina chinesa que eles desenvolveram. Tá? É, então, vamos ver a natureza do conceito, tá certo? Como é que ele tem esse embasamento para a gente explicar melhor os fundamentos da medicina chinesa? A palavra Yin, o ideograma, né? Na verdade, a gente tem aqui
uma tradução bem, vamos dizer assim, literal, onde a gente tem essa parte do ideograma tida como monte ou colina, tá? Essa outra parte representando união, tá certo? E essa última parte de baixo representando nuvem, tá? Então seria mais ou menos como a parte sombreada de uma montanha, tá? Ou que as nuvens cobrem, tá? Local onde as nuvens cobrem. Então seria a parte in, né? Então seria um caractere que representaria o in, né? Onde teriam muitas presenças de frio, sombra, quietude, né? Então seria um aspecto in, seria mais ou menos a expressão desse ideograma que ele quer traduzir, tá? Já no caractere yang, então a gente tem uma conotação muito parecida, porém com alguns detalhes, tá? Chinês não é o meu idioma que eu conheço bem, mas assim, pelo menos dentro da medicina chinesa, a gente vai aprendendo e conhecendo algumas coisas, tá? Então aqui a gente tem, mais uma vez, uma parte do caractere aparecendo monte ou colina, tá? O caractere sol, tá? E quando vem com esse tracinho aqui embaixo, pessoal que tem aí prática com o ideograma, esse deve ter um nome próprio, não é a minha praia, mas gosto muito da questão do ideograma, representa o horizonte. Então aqui a gente pode ver, é como se representasse o Sol se pondo ou nascendo ao horizonte, né? E aqui é uma representação dos raios de luz. Então seria o lado ensolarado da montanha, tá certo? Onde o Sol está ali se mostrando o tempo todo, aquecendo aquele lado, aquecendo aquele, jogando seus raios de luz sobre aquele lado da montanha, dando uma natureza yang, de calor, de atividade, de intensidade. Ainda sobre a natureza, o caractere do yin indica o lado coberto, como eu tinha explicado, por sombra da colina, ao passo que o lado yang é o lado ensolarado, tá? O yang, ele teria, vamos dizer assim, ele vai demonstrar dois estágios de um movimento cíclico. A mais antiga observação do fenômeno do yang deve ter sido observada pelos camponeses no ciclo de dia e da noite. Então talvez tenha sido a primeira experiência de dualidade que as pessoas observavam, né? Então, a mais antiga observação do fenômeno de dia e de noite, percebia-se que todos os dias o Sol se punha, fazia o mesmo ciclo, nascia, chegava ao pico e se punha. E à noite, a Lua tomava conta, né, e à noite se mostrava, né? Então, a mais antiga observação do Yang vai estar bem caracterizada com isso. É engraçado ver que a teoria da Terra plana, que hoje o pessoal está voltando a falar, na verdade surgiu de uma situação como essa, como as pessoas não tinham um estudo científico mais aprimorado, os chineses imaginavam que se estava sobre um grande círculo de terra, né, mas circulado por uma abóbada celestial. Tá? Então era mais ou menos o desenho que se tem para uma terra plana. Né? E aí não se imaginava a Terra como um, um planeta, um planeta na verdade, né? Então, então, quando se foi teorizando sobre isso e colocando o Yin Yang, tentando dar um formato ao Yin Yang, o dia corresponderia ao Yang e o Yin corresponderia ao período noturno, tá? Então, nessa questão de Yin e Yang, o dia, que seria o quente, o ativo, o claro, né? Teria os aspectos Yang, tá? Já os aspectos Yin, eles corresponderiam a justamente todos os aspectos noturnos, a quietude, a sombra, o escuro, né? Todos esses aspectos seriam do Yin, né? Ainda dentro desse aspecto de dualidade, o céu e a terra, eles também entram nessa conotação, tá certo? Nós só existimos, segundo os chineses, segundo as teorias deles, dentro da medicina chinesa, porque o céu e a terra, eles são unidos, tá? Então o céu toca a terra e a terra tem o seu contato com o céu. Então o céu, como está acima, ele seria Yang em relação à terra, que é Yin,
tá? O Yang, o céu, como uma coisa mais imaterial, uma coisa que você não pode tocar, vamos dizer assim, né? E a Terra como uma coisa mais mais sólida, mais palpável, né? O Sol e a Lua eram a base do calendário chinês, né? Então inclui-se aí também as estrelas. Então, a partir daí, vê-se que a astrologia teve o seu início na sociedade chinesa desde muito tempo atrás, né? O Sol e a Lua eram a base para você ter determinados os dias, tanto é que o Ano Novo chinês deles acontece de forma diferente do nosso, e, e a questão de posicionamento das estrelas para eles também é muito importante, tanto para a agricultura como para alguns aspectos até de observação, tá? Então a astrologia chinesa ela contribuiu muito para a astrologia atual, né? O Sol nasce no leste, né? Que considera-se Yang, onde a energia Yang aflora, tá certo? Então onde o calor, a atividade, o dia aflora é Yang. Então o leste seria Yang. E no outro ponto cardeal, onde ele se põe, seria o Yin. Quando o Sol perderia sua força, entre aspas, né? Ele se punha justamente no oeste, que é quando o Yin começa a dar entrada ao seu vigor, né? Então o Yang decairia para dar entrada ao Yin. Na cosmologia chinesa, as divisões da bússola, as direções, né, da bússola, foram baseadas como se alguém olhasse para o sul, refletindo as cerimônias imperiais. Então, quando o imperador olhava para o sul, em direção aos seus súditos, que olhavam para o norte, o imperador estava disponível para receber a influência do Yang, do céu e do sul. Então, é um aspecto interessante, porque a gente sempre se baseia a bússola pelo norte, né? Mas, justamente por esse aspecto de influência da, vamos dizer assim, da história em si, da história chinesa em descoberta disso, é que o seguinte, o sul seria o lado Yang, então o imperador como algo superior teria que receber as forças Yang do céu, ou seja, ele era um escolhido do céu para governar o povo, né? Então ele teria que ter as energias Yang em direção a ele. Vale salientar um comentário. Os polos magnéticos do planeta têm justamente essa posição. Os polos magnéticos são invertidos, ou seja, o sul seria para onde essa teoria se embasaria, né? Através dos polos magnéticos, não como a bússola faz que aponta para o norte. Tá? A esquerda, então, já que nasce no leste, a esquerda corresponderia ao Yang, perdão, ao Yang, e a direita, onde o Sol se punha, corresponde ao Yin. Tá? Então, observem bem os ideogramas aqui da seguinte forma. O ideograma de esquerda, esse símbolo inferior aqui que vocês estão observando, que se une a este outro, significa trabalho, tá certo? Então a esquerda, como é Yang, tá? Demonstra atividade, demonstra calor, demonstra movimento, né? Então a esquerda seria Yang, onde esse símbolo inferior aqui significaria o ideograma trabalho. No ideograma seguinte, de direita, tá? Então esse ideograma ele representaria aqui, essa parte do ideograma representaria justamente boca, representando que ela come o que vem da terra, tá certo? Ou seja, ela come o que vem do Yin, tá? Então seria uma simbologia de representação do lado direito. Então a boca que se alimenta daquilo que é Yin, que vem da terra, né? Então basicamente esses seriam os ideogramas explicando a dualidade da esquerda e da direita. A gente pode ter aqui uma tabela mostrando, tá, alguns aspectos Yin e Yang, né, onde o Yin seria a escuridão, a lua, a sombra, o descanso, a terra, o plano, o espaço, o oeste, o norte e a direita. No aspecto Yang, a gente ia ter justamente o contrário, a luminosidade em relação aqui, tá? A gente vai explicar isso depois. O Sol, o brilho, a atividade, o céu, o redondo, o tempo, o leste, o sul e a esquerda. Nesse aspecto, você teria exatamente o seu contrário. Mas lá na frente a gente vai explicar essa relatividade, que a gente não pode dizer que nada é totalmente yin nem nada é totalmente yang. Tem que ser relativo a alguma coisa, tá? Então,
Nesse estágio cíclico ainda, a gente tem que o Yin e Yang são essencialmente a expressão de uma dualidade do tempo, uma alternância de dois estágios opostos. Tá? Então, sempre tem um contraposto, mas sempre de forma relativa. Tá? O dia pertence ao Yang, mas após alcançar o seu pico ao meio-dia, ele perde a força. Tá? Então, o Yin dentro dele começa a se desdobrar. Então, imagine aqui comigo. Nós temos aqui o lado Yang e o lado Yin. Tá? Observem que dentro do lado Yin tem um lado claro, dessa cor, que é Yang. Tá certo? E aqui tem um ponto Yin. Então, imagine comigo. A noite se inicia, tá? E ela vai tomando força, se tornando cada vez mais yin. Quando chega à meia-noite, aí ela vai perdendo força. O yang começa a aflorar. E aí começa então esse ciclo de geração do dia, que vai justamente até meio-dia, quando o yang perde a força e o yin começa a se sobrepor, tá? Então, aqui nós temos, ainda relacionado a essa questão de dia, de noite, de momentos do tempo, né? A primavera, a estação primavera, ela seria o Yang dentro do Yin, tá? Não seria uma época totalmente quente, nem totalmente fria, um meio termo, onde começa a aflorar o quê? O verão, tá? Que é Yang dentro do Yang. Seria justamente esse aspecto aqui, tá? Então seria um Yang máximo, onde a primavera seria um crescimento do Yang, tá? Então, quando o Yang chega ao seu máximo, ou seja, quando está perto de terminar o verão, o outono da entrada, sendo então equivalente ao contrário à primavera, o Yin dentro do Yang, tá? Então é o crescimento do Yin que começa. E aí, sim, nesse período você vê que ele vai crescendo e se tornando o quê? Inverno. E depois do outono vem o inverno. Então é o Yin dentro do Yin. E aí nós temos um Yin máximo. Tá? Então veja que o ciclo ele se sobrepõe e sempre apresenta uma certa lógica. Né? Aos nossos olhos sempre apresenta uma certa lógica. No Yin Yang, a gente ainda tem ainda essa questão de deixar a coisa um pouco mais gráfica para a mente entender. Né? Então tá aqui os hexagramas, aquelas barras dos hexagramas, né? Aquela coisa toda. Então a gente vê aqui o meio-dia como duas barras inteiras que seriam Yang, tá? E as menores seriam Yin, tá? Então totalmente Yang, totalmente Yin em relação ao outro, tá? E aqui a gente teria contrapostos de Yin e Yang, tá? Onde o Yang aqui estaria perdendo força para o Yin e aqui o Yin estaria perdendo força para o Yang, tá? Nós temos aqui na questão do Yang máximo, representado pelo solstício de verão, tá certo? E o sul. Aqui nós teríamos uma representação do equinócio de outono e oeste. Aqui já seria uma coisa bem yin, tá? Aqui o solstício de inverno já entrando no yin, né? E aqui o solstício de inverno e o norte seriam a representatividade totalmente do yin, o yin máximo, tá? Aqui nós teríamos a representatividade do leste, que seria justamente o Yang aflorando, tá? Então, o início de um Yin, aliás, um Yang dentro de um Yin, tá? Então, a matéria pode adquirir dois estados de densidade, tá? Diferentes estados, perdão. Diferentes estados de densidade. Esses diferentes estados de densidade, a gente pode entender o seguinte, vamos pensar na água, tá? Então, a água congelada, ela seria totalmente in, tá? Então essa água congelada é totalmente in, no estágio in máximo dela. Digamos então que o inverno passa, a água descongela e aí ela se torna água líquida novamente. Então a água líquida seria, nesse caso aqui, o yin dentro do yang, tá? Quando o sol bate sobre a água e começa a fazer a evaporação, aí justamente a gente tem o yang começando a subir, tá certo? E aí justamente a gente teria um yang máximo, que é quando essa água evapora em direção ao céu, formando nuvens, tá?
Então, essa formação de nuvens ocasionaria depois a chuva, que seria o retorno do Yin sobrepondo o Yang. Tá? Então, esse seria um exemplo fácil para poder entender todo esse processo de estado e de densidade. Tá? Então, o Yang ele simboliza os estados imateriais e rarefeitos da matéria. Aquilo que você geralmente não pode tocar, tá? Aquilo que você sabe que existe, mas não toca necessariamente, tá? E o Yin simboliza os estados mais materiais e mais densos, tá? Aqueles materiais mais que você a gente toca, que isso sim a gente sente, a terra, as rochas, né? Algo mais duro, mais rígido. E eles não são independentes um do outro, tá? Isso é um aspecto importante. A gente tem que entender que o Yin e o Yang ele não vive sem o outro. Um está sempre dependente, ele tem uma interdependência um do outro. Quando um pensa que está indo embora, o outro está chegando. Quando esse está chegando aflora ao máximo, ele dá entrada ao outro. Sempre está nessa interdependência e transformação. A condensação e a aglomeração são estados Yin. Então a gente pensa no seguinte: quando se condensa algo, ou quando se aglomera uma coisa e aquilo se torna uma coisa mais material, mais densa, né? Então a gente tem um estado Yin da matéria. Ao passo que a dispersão, por exemplo, a evaporação de um líquido, por exemplo, são estados mais Yang, ou seja, você deixa de tocar na água que estava líquida, ela evapora, e aí você já não consegue tocá-la com tanta facilidade, ela se torna um pouco imaterial graças a essa alta temperatura sobre ela, já esse estado Yang que está transformando ela. Tá? A gente tem aqui agora mais assuntos sobre a questão da matéria. Então, o Yang ele é imaterial, ele produziria energia, ele faz a geração, tá? O Yang ele expande, o Yang sobe, o Yang sempre está acima e o Yang é representado pelo fogo também, tá? Então, essa coisa intensa, né? Porém imaterial, né? Que o Yang tem. O Yin a gente teria nesse aspecto como uma coisa mais material, que tem uma forma, tá? Por exemplo, se a gente for falar em forma, o fogo ele tem forma visual, mas não fixa, não é uma forma fixa, tá? O Yin cresce, né? Ele vai tomando cada vez mais forma e aglomerando, ele cresce, ele contrai, ele dá a contração, ele desce, imagina o caso da água, que é o que a gente vai ver aqui na água, tem sempre a tendência de descer, né? Sempre está abaixo, e a água como representante bem direto do estado Yin, né? Então, com relação aos quatro aspectos, a gente vai ver quatro aspectos aqui que o Yin e o Yang eles apresentam, que eles estão interrelacionados e estão presentes o tempo inteiro, tá? Então, a oposição do Yin e do Yang, tá certo? Eles vão ser sempre se apresentar opostos, tá? Um relativamente contrário ao outro. Eu digo relativamente porque vai ter alguns aspectos que a gente vai estudar ainda mais para frente, que é relativo, não é uma coisa sempre direta. Por exemplo, esquerda e direita são coisas bem diretas, né? Mas assim, com relação a outros aspectos que a gente vai dar exemplo depois, como comparar, né? O que comparar? A interdependência de Yang, um depende do outro, tá? Se um sobe, o outro desce, se o outro sobe, o outro desce, e assim vai. Se um desce, o outro tende mais a subir, e é aquela coisa sempre interdependente, tá? Então, um sempre tem essa relação com o outro, de interdependência, um depende do outro. Se um desce mais, o outro desce junto, mas eles continuam se mantendo, tentando se manter em equilíbrio, né? No consumo mútuo, quanto mais um é consumido, na medicina, por exemplo, chinesa, você tem um consumo excessivo de yang por determinados comportamentos, e aí o yin ele tende a aumentar e consumir o yang, por exemplo, né? Ou vice-versa, se você tem aspectos mais yang durante a sua alimentação, o yin tende a diminuir, tá? Então, quando deprecia a função yang, deprecia também a função yin, tá? O que representa aí mais uma vez a interdependência e a oposição. E a intertransformação de yin yang, como a gente viu agora nas estações, a gente viu em outros aspectos do dia, essa intertransformação ela é constante, ela não tem interrupção, ela sempre está
em eterna e constante mudança. Tá? São os estágios opostos do ciclo, eles representam bem assim essa dualidade das coisas. A contradição proporciona a força motriz de toda modificação, quer dizer, algo não fica fixo a vida toda só de um jeito. Tem desenvolvimento e deterioração, ou seja, tem todo um estágio de criação e de, vamos dizer assim, morte. Tá? Então tem um ciclo, tá, a ser respeitado, mas que continua sendo em oposição. A oposição é relativa e não absoluta. Essa oposição que a gente fala é justamente o seguinte, por exemplo, dá para dizer que o contrário de fogo é água, né? Então, fica bem claro, né? Que a gente tem um músculo agonista e antagonista, enquanto um está contraindo, o outro está relaxando, né? Mas a gente não pode ter essa comparação da seguinte forma. Por exemplo, a gente pode ter essa comparação da seguinte forma. Não se pode dizer que algo é totalmente yin ou totalmente yang sem comparar, tá? Tem que fazer uma comparação relativa. Por exemplo, uma mesa redonda em relação à mesa quadrada. Quem é yin e quem é yang nessa história, né? Então tem que ver aí os aspectos de comparação e ver quem seria mais yin e mais yang na história, tá certo? Quem teria mais aspectos yin e mais aspectos yang, tá? Nunca haverá um equilíbrio absoluto de 50%, 50%, vamos dizer assim, 50-50, como é que é o comparativo. Nunca haverá esse equilíbrio, porque sempre tem um interconsumo entre eles, uma interdependência, e eles estão sempre em movimento. Então, eles não têm como ficar em equilíbrio o tempo inteiro. Na interdependência de Yang, um não vai existir sem o outro, tá? Então, eles estão sempre unidos e aí um tem essa dependência completa do outro. Não há vida, né, alguns dizem que não há vida se só tem Yin ou só tem Yang, tá? Um tem que estar unido com o outro. Tudo contém forças opostas que são mutuamente exclusivas, mas ao mesmo tempo dependem uma da outra, tá? Então, essa questão de mutuamente exclusiva é justamente o que eu falava, que você não vai encontrar a coisa só de um jeito, tá? Então elas são forças opostas que se mantêm vivas porque a outra está ali proporcionando o contrário, tá? Então no capítulo 36 do Tao Te Ching, de Lao Tse, ou Lao Tzu, depende de como vocês queiram chamar aí, ou como é a pronúncia correta, ilustra bem isso. Para contrair é necessário primeiro expandir. Então não há movimento de contração sem expansão, ou diga-se aqui também o relaxamento, tá? Então tem sempre um dependendo do outro. Então não há movimento de contração estando o músculo já contraído, tá? Então, por exemplo, não existe esse aspecto. Tem que haver um relaxamento para depois haver contração, tá? Então a contração é um estado yin muito forte, né? E a expansão é um estágio yang, tá? Então a gente tem que ter bem na cabeça essa questão de contração e expansão para que a gente tenha ideia de alguns aspectos na saúde que chamem a atenção para isso, tá? No consumo mútuo de yin yang, quando o yin e o yang estão em desequilíbrio, eles se afetam mutuamente e modificam sua proporção, alcançando um novo equilíbrio. Então a gente vai ver um gráfico aqui agora, daqui a pouco, que ilustra justamente isso. Quando o yin e o yang eles desequilibram, um tenta rebaixar o outro, tá? E tentar se manter no mesmo nível, tá? Então, quando há doença, uma deficiência de yin, uma deficiência de yang, um excesso de yin ou um excesso de yang, aí a gente tem uma questão de desequilíbrio, então um fica tentando se recuperar e rebaixar um pouco o outro. Então há sempre um consumo para liberar o equilíbrio, tá? Então quando o yin for preponderante, ele provocará uma diminuição do yang, tá? Então ele vai consumir, né? Então se o yin estiver acima demais do normal, ele vai fazer com que os aspectos yang sejam diminuídos, ele vai consumir o aspecto yang. É como se você tivesse uma vela, né? Você acendesse o pavio da vela. Então o fogo ele vai consumir normalmente a vela. Agora, se o seu pavio é muito grande e aí você acende esse pavio e ele tem uma chama muito intensa, você vai ter um yang muito alto, consumindo o yin muito rapidamente, ou seja, a vela se depreciaria com maior rapidez.
Quando o Yang for preponderante, nesse caso aqui da vela, ele provocará a diminuição do Yin, ou seja, a parafina da vela seria consumida com mais rapidez. Quando o Yin estiver debilitado, o Yang aparentará em excesso. Então aqui é uma falsa impressão de excesso, tá? Então é como se você imaginasse o seguinte, que o Yin, que caiu demais, né? Vamos imaginar outra vela, tá? Então quando o Yin estiver debilitado, ou seja, uma velinha pequena, mas o pavio curto, tá? Então é como se o Yang ele aparentasse em excesso em relação à vela que está diminuindo. Mas muitas vezes aquela vela pequena, por estar com pavio curto, ela nem sempre é consumida do jeito certo. Então o Yang aparenta estar fazendo um trabalho excessivo, mas não faz. Quando o Yang estiver debilitado, o Yin, aqui é o Yin, tá galera? O Yin aparentará em excesso. Tá? E aí é a mesma situação sendo contrária a essa. É importante perceber a diferença entre a preponderância e a debilidade. Tá? As duas podem ser semelhantes, mas não a mesma coisa. Então, a gente tem que entender o seguinte, que preponderância é quando está bem superior àquela situação de equilíbrio. Tá? Então, uma coisa além do normal. E debilidade é algo que foge do equilíbrio, caiu um pouco do equilíbrio normal. Então, está uma função menor. Tá certo? Então, preponderância é algo que está muito acima do normal e debilidade é algo que estaria abaixo do normal, puxando as coisas para baixo. As duas podem ser semelhantes, mas não são a mesma coisa. Então, imagina aqui que o nível de equilíbrio estivesse em 2, tá? Vamos partir disso aqui. Então, o Yang debilitado, entenda o Yang aqui como essa faixa azul clara, tá? E o Yin seria essa faixa azul escura, tá? Então o Yang debilitado, ele estaria abaixo da linha do 2. E o 2 continuaria ali na linha do equilíbrio, tá? Então o Yang estaria debilitado, mas ainda não está puxando o Yin para baixo. Eles vão tentar aqui fazer uma tentativa de equilíbrio, tá? No Yin debilitado aconteceria o contrário. O Yang ele estaria justamente na linha do equilíbrio e quando o Yin caísse, daria a impressão que ele estava sob uma situação de excesso de Yang, só que não é. E aí só com o tempo de estudo é que vocês vão entender como é diferente o Yang e o Yin debilitado do Yang e o Yin preponderante, tá? Então, se a linha de equilíbrio agora do Yang, o Yang preponderante, a linha de equilíbrio está aqui no 2, e aí você vê que o Yang passou muito da linha de equilíbrio e o Yin deu uma caída substancial, isso sim é uma preponderância de Yang, tá? No Yin preponderante, a gente teria justamente o contrário. O Yin estaria tão alto que ele consumiu fortemente o Yang. E aí a gente teria o gráfico além do equilíbrio, uma coisa muito fora do padrão normal, algo em excesso, tá? Na intertransformação de Yin Yang, o Yin e Yang não são estáticos, tá? Eles não ficam fixos, mas eles realmente se transformam um no outro, tá? Então é como você pensar no estado, na estação de inverno, tá? Se transformar em verão depois, tá? Nós estamos falando da mesma coisa, sendo que modificando o aspecto, né? Então intertransformando. Então, a princípio, as coisas só podem se modificar em decorrência de causas internas e secundariamente externas. Então, por exemplo, vamos pensar em um ovo, tá? Então, o ovo, para que nasça um, um pintinho, por exemplo, daquele ovo, ou um patinho, ou qualquer coisa do tipo, é necessário que dentro daquele ovo haja vida, tá? Então haja um prospecto de que algo vivo pode sair dali, tá? Então isso é uma causa interna, que ela pode se modificar mediante causas também externas. O que seria a causa externa para o ovo? Seria que a galinha ou a pata, elas chocassem esse ovo, aquecessem esse ovo para que desse condições, subsidiasse condições externas para as internas para que se transformasse aquilo em vida, tá? Então, a mudança só acontece quando as condições internas estão amadurecidas, tá? Então, se aquele ovo ele não está pronto para virar um ser vivo, então ele não vai amadurecer. O yin dele não está pronto. Se o yin não está pronto, se o interior não está pronto, o yang não pode
fazer muita coisa. Então, o interno, ele é preponderante nesse aspecto, mas ele precisa de uma força também externa para equilibrá-lo, né? Então, aí ocorre uma intertransformação. A segunda é o fator tempo. Yin e Yang só podem se transformar um no outro em um determinado estágio de desenvolvimento, quando as condições estiverem prontas para tal mudança, tá? Então, o fator tempo, aquela questão da galinha ou da pata, passar um tempo chocando os ovos, é o que faz a importância acontecer. Então, a coisa não acontece de uma hora para outra. Tem um ciclo que vai girar em torno daquilo e vai girar um tempo de equilíbrio para que determinada coisa aconteça. A aplicação do Yin e Yang na medicina, a gente pode falar aqui que na medicina chinesa como um todo, sua fisiologia, patologia, diagnóstico e tratamento tem como teoria básica os princípios que regem o Yin e o Yang. No tratamento, as estratégias resumem-se a 4. Tá? Então, a gente pode, no paciente, tonificar o Yang dele, seja com fitoterapia, seja com acupuntura, assim como tonificar o Yin, eliminar o excesso de Yang, eliminar o excesso de Yin. Voltando naqueles gráficos, a gente observa justamente isso. Num caso como esse, a gente não baixa o Yang, a gente não baixa o Yin, perdão. A gente tonifica o Yang, tá? Nesse caso aqui, a gente não baixa o Yin, a gente tonifica, aliás, não baixa o Yang, a gente tonifica o Yin, tá? Nesse aspecto aqui, o Yang sim está preponderante. Aqui a gente tem que diminuir o excesso de Yang e aqui diminuir o excesso de Yin, tá? Então, eliminar o excesso ou tonificar vai depender da situação do paciente e da avaliação que você tem, mediante como ele se apresenta para você. Tá? O Yin e o Yang e as estruturas corpóreas. Tá? O Yang, na questão de corpo, na questão de estrutura, a gente vai ver que a parte superior do corpo ela é Yang. Tá? Então, em relação a quem? A parte inferior. Se a gente dividir o corpo ao meio, exatamente embaixo do umbigo, tá? Então a parte acima do umbigo seria Yang, a parte abaixo do umbigo seria Yin. Tem que ter um comparativo. Por exemplo, a cabeça em relação aos pés. A cabeça é Yang em relação aos pés, tá? E aí, os pés seriam Yin. Vamos pensar em outro aspecto. A mão e o cotovelo. Quem está mais em cima? O cotovelo, tá? Está mais próximo da cabeça. Estando mais próximo da cabeça é um aspecto Yang, tá? E a mão seria Yin em relação ao cotovelo, que é Yang. Na superfície, assim, nos aspectos Yang, nós temos o exterior, toda a parte externa do corpo é Yang em relação à interna, ou seja, o interior. Nós temos que a superfície posterolateral, ela é Yang, as costas são Yang e a função das coisas são Yang, ou seja, atividade, tá? Atividade de algo, função de algo. A frente do corpo, ela é Yin, tá? A superfície anteromedial é Yin, o interior é Yin, o inferior é Yin, tá? A estrutura do órgão, por exemplo, ou do músculo, ela é Yin, ela se mostra densa, ela se mostra material, tá? Vamos ver outras estruturas, tá? Então, no Yang, a gente tem que as costas são Yang, tá? Em relação à frente, ao tórax e abdômen. A cabeça é Yang em relação ao resto do corpo, é a parte mais alta. O exterior, pele e músculos em relação ao interior, que são os órgãos, tá? Então, os órgãos seriam Yin em relação a quem? A pele e os músculos que estariam mais externamente. A superfície posterolateral dos membros, elas são Yang em relação à anteromedial dos membros, tá? Faltou aqui, mas tá aqui embaixo, tá? Então a parte superior acima da cintura é Yang e abaixo da cintura é Yin. Os órgãos perdão, aqui não são, tem os órgãos Yang e tem os órgãos Yin, é isso mesmo. Os órgãos têm sua função e os órgãos e o lado Yin tem a sua estrutura, ou seja, a função dos órgãos é um aspecto Yang e a estrutura dos órgãos é um aspecto Yin, tá? Então função, trabalho é uma coisa imaterial, tá? Porém, estrutura de órgão, pegar no órgão é uma coisa Yin, tá? Então o Qi
Em relação ao sangue e aos fluidos corpóreos, ele é yang, ele é imaterial. Em relação ao sangue e aos fluidos corpóreos, que são materiais, são yin. Tá? O Qi defensivo, que fica entre a pele e os músculos, ele é yang em relação ao Qi nutritivo, que fica mais ao interior, que vem do que você consome, do que você respira. Né? Costas e frente. Então, as costas são o local em que todos os canais yang fluem, os meridianos yang, eles fluem pelas costas. Carrega energia yang e apresenta a função de proteger o organismo de fatores patogênicos exteriores. Então aqui a gente vê que para tratar um paciente e revitalizá-lo, o tratamento seria bom ser feito nas costas, para que eliminasse a doença, tá? Para diminuísse os sintomas da doença. A natureza yin é interior e nutre, tá certo? Então, por exemplo, a parte yin é a que nutre, o interior é a que nutre o corpo todo, tá? Então vem daquela coisa do interior para o exterior. A gente deve ver se o interior está propício para receber o tratamento e o exterior vai aflorar a melhora. Tá? Os canais das costas vão servir para revigorar o paciente. Tá? Então, o paciente desvitalizado, muito fraquinho, a gente vai um atendimento nas costas e vai servir para revigorar ele. E os canais, perdão, não são canas aqui, os canais do tórax e abdômen servem para nutrir e alimentar o yin. Tá? Então, aquele paciente que está muito agitado, muito com funções exacerbadas do corpo, por exemplo, um paciente com queimação estomacal, o acesso é pela frente, tá? De agulhas, de acupuntura, que é justamente para reduzir essa função exacerbada de excesso, tá? De excesso. A cabeça, ela é o local onde todos os canais yang eles terminam e começam, tá? Então a cabeça ativa, ela demonstra justamente que é ali todos os aspectos yang dependem dela, tá? Então todas as funções do corpo dependeriam da cabeça, tá? Com relação a todas as funções yang, né? Que a função é yang. Então, basicamente, é a lógica que nós temos. Quando a gente leva uma pancada na cabeça e apaga, justamente o yang desceu e ficou só o yin, ou seja, ficou você desmaiado, né? Mas o aspecto yang ficou desativado, vamos dizer assim, diminuído, tá? Então, nas situações patológicas, a energia yang, ela tende a subir, certo? É como o fogo. O fogo sempre aponta para cima, né? Enquanto a água sempre ela tem a tendência de descer, tá? Então, calor e fogo também tendem a subir, né? Nesse caso. Então, em casos de doença, vocês vão ver muitas doenças que diz, calor no fígado, calor no estômago, essa coisa toda. Então, é uma coisa que tende a subir. Vai dar dor de cabeça, pode dar algum outro tipo de situação, mas sempre algo em direção para cima. Por exemplo, o refluxo gastroesofágico, ele pode ser bem entendido como um excesso de yang do estômago, né? Aquela coisa do estômago mais ativo, né? A comida que deveria descer, ela está refluindo, está subindo, né? A cabeça também é facilmente afetada pelos fatores patogênicos yang, tais como o vento e calor de verão, tá? Então, os fatores patogênicos yang, o vento aqui, como uma representatividade de um fator externo de doença, e o calor de verão não necessariamente são o clima em si, apesar de que ele pode influenciar sim. Por exemplo, aqui ele fala vento, vento como algo que desvia algo do lugar, tá? O que faz sua função ficar desviada do normal. Mas o vento também tem um aspecto importante que, por exemplo, se a gente passa muito tempo em um ambiente fechado e sem uma temperatura muito quente ou muito fria e a gente abre uma janela e tem contato com diferença brusca de temperatura, a gente pode ocasionar uma paralisia facial, alguma forma de estrabismo, ali um desvio ocular. Nessa situação pode acontecer, tá? Então isso aí seria é, uma diferença de temperatura bem brusca que ocasionaria vento, tá? Então é o que eles chamam de vento. O resto do corpo, o tórax e abdômen, ele pertence ao yin, tá? Então sendo facilmente afetado pelos fatores patogênicos yin, tais como o frio e a umidade, tá? Então
Tanto é que os chineses não dão preferência a você ficar muito tempo sem camisa, tá? Ou sem, como é que eu vou dizer, com a parte da frente do corpo descoberta, porque eles diziam que os fatores patogênicos atacariam tais como o frio e a umidade, tá? Então, não seria bom trabalhar em ambientes muito quentes ou muito frios sem camisa e nem tampouco ficar várias horas sem a parte de cima ou parte de baixo da roupa, né? Isso é uma coisa que para eles é bem firme, né? Tem que estar sempre coberto essas partes, né, do corpo. O exterior e o interior. O exterior do corpo, ele inclui pele e músculos, tá certo? E pertence ao Yang. Então, como a gente já tinha visto, que quanto mais externo, mais Yang, né? Então, por exemplo, a gente tem pele e músculos aí como aspectos Yang. Mas a pele, em relação aos músculos que estão abaixo, os músculos seriam Yin e a pele Yang, certo? Nesse aspecto aí. Então, tem que ter sempre a comparação, tá? Então, a união dos dois, de pele e músculos, eles guardam o Qi defensivo e aí eles têm a função de proteger o organismo dos fatores patogênicos, como se fosse a armadura, tá, de proteção, não deixar penetrar os fatores patogênicos é, externos, né, os fatores patogênicos externos. O interior do corpo inclui os órgãos internos e serve para nutrir o organismo, tá? Então a parte de tudo que a gente come, que respira, vai terminar florando para fora. Então esse de dentro para fora vai responder como esse exterior e interior eles interagem, né? Então é importante saber disso, que muitas vezes o que está dentro vai aflorar para fora em algum momento, tá? Cintura acima e abaixo, tá? A área da cintura pertence ao Yang, tá? Sendo facilmente afetada pelos fatores patogênicos Yang, por exemplo, o vento. A área abaixo da cintura pertence ao Yin, sendo facilmente afetada pelos fatores patogênicos Yin, tais como umidade. Então, o Yang também ataca a parte de cima, e por que não a frente do corpo, né? E aí vocês vão ver que com o passar do tempo estudando, vocês vão ver que sempre tem essa inter-relação de Yin e Yang em relação a alguma parte do corpo, né? Então a gente vê aqui a área abaixo da cintura pertence ao Yin, e ele já disse que a parte acima pertence ao Yang, tá? Então sendo facilmente afetada por fatores patogênicos como umidade e também o frio, tá? Então não é interessante que a parte de baixo da cintura também fique descoberta por muito tempo, tá? Apesar de que o Yang ataca mais em cima, mas agora há pouco a gente viu que os órgãozinhos estão no tronco, né, acima da cintura. Então as doenças elas atacam com preponderância, né, junto com outros aspectos e fatores externos. Órgãos Yin e Yang. Alguns órgãos pertencem ao Yin e outros ao Yang. Tá? A gente vai tentar diferenciar aqui um pouquinho. Os órgãos Yang eles transformam, tá? Eles digerem e excretam as substâncias impuras dos alimentos e fluidos. Tá? Os órgãos ocos são Yang, tá? Seria essa função de digerir e excretar as substâncias impuras dos alimentos e aproveitar só as puras, que aí já é uma questão dos órgãos Yin de estocar, tá? A parte pura do que você se alimenta, do que você respira, resulta de um processo de transformação e elaboração pelos órgãos Yang. Então, os órgãos Yang trabalhariam firmemente para estocar o que é puro para os órgãos Yin. Né? Os órgãos Yang, como estômago, intestinos, bexiga, a vesícula biliar faltou aqui também, se comunicam com o exterior. Tá? E aí aqui a vesícula não entraria tão nesse aspecto, mas mais esses órgãos porque teriam contato com o exterior. Tá? Os órgãos são coração, rins, pulmões, fígado, baço. Essa seria mais ou menos uma divisão mais bruta, tá? Dessas questões. E aí as substâncias puras ou vitais, o ti, o sangue, os fluidos corpóreos e a essência, eles vão estar presentes tanto na respiração quanto nos alimentos. Tá? Então, à medida que você vai ingerindo e respirando, isso vai se tornando, aumentando o ti, sangue, os fluidos corpóreos, a essência. Tá? Que a essência já é uma coisa que pode ser pré-natal e somado com a sua vida na questão pós-natal, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente.
Então, a gente viu agora há pouco que o Yang corresponde à função, tá? Então, tudo que é Yang, que é atividade, que é vivacidade, corresponde justamente a ter função, né? O Yin corresponde muito mais à estrutura, a gente já tinha visto isso agora há pouco. Então, nada é totalmente Yin e nada é totalmente Yang, tá? E a atividade funcional dos órgãos representa seu aspecto Yang. Então, tudo que aquele órgão faz, aquele órgão Yang, que tem atividade, que tem intensidade de trabalho, é Yang. O fígado estoca o sangue, tá? Isso é uma teoria que vocês vão aprender mais na frente. O que representa seu aspecto Yin, e é a sua estrutura. Por outro lado, o fígado controla o fluxo de Qi em todas as partes do corpo, que representa o aspecto Yang dele, ou seja, a função Yang dele. Porque os órgãos Yin, apesar de tudo, ele tem as funções deles, então eles têm um aspecto Yang. Lembra que não tem separação de Yin e de Yang, tá? Nós vamos ter duas entidades que também são Yin e Yang, que é o Qi e o Sangue. Um depende do outro e um não vive sem o outro, tá? O Qi é Yang em relação ao sangue, tá? O Qi é imaterial. Você não percebe o Qi, você não sente, você não vê, não pega no Qi, né? Em relação ao sangue, né? Então o sangue é uma forma de Qi mais densa e mais material, perdão, erro aqui. É, portanto, mais Yin, tá? Então, mais uma vez, a comparação do Yin e do Yang nesses dois aspectos. O Qi tem a função de aquecer, ou seja, olha a função Yang aqui, ó, aquecer, proteger, transformar e subir todas as atividades Yang, tá? Então o Qi é quem faz todo o corpo trabalhar. O sangue tem a função de nutrir e umedecer, que são atividades Yin, tá? Então o sangue vai percorrer todo o corpo, dando um aspecto Yin a tudo, né? Então dando solidez, dando densidade, né? Então, o Qi defensivo e o Qi nutritivo, eles também têm os aspectos yin e yang deles, tá? O Qi defensivo, ele é yang em relação ao Qi nutritivo, tá? Ele é mais ativo, ele está ativo às defesas do corpo, tá? Enquanto o Qi nutritivo, ele já é mais passivo, tá? O Qi defensivo, ele circula em pele e músculos, ou seja, é uma área yang. Então, o Qi defensivo, ele circula naquela região, como eu tinha falado agora há pouco, entre a pele e os músculos, tá? Então, ela protegeria dos fatores externos, dos fatores de doença externa. Serve para proteger e aquecer o organismo, tá? Então, a gente poderia entender aqui, vamos dizer, como a capa de gordura, por exemplo, seria o Qi defensivo, né? O Qi nutritivo, ele circula nos órgãos internos, perdão, faltou aqui o S, é uma área Yin, e nutre o organismo, que é uma função Yin, tá? Então, o Qi nutritivo, ele é bem Yin mesmo, né? Ele circula nos órgãos internos, né? Então, ele nutre o organismo através dos próprios órgãos internos que estocam essa parte pura, né? Do que a gente come e do que a gente respira. Na aplicação dos 4 princípios na medicina, a gente tem que os aspectos Yang dessa aplicação são fogo, calor, rubor, tá certo? Essa parte da pele ruborizada, essa coisa avermelhada, já é um aspecto a ser analisado. Agitação mental, aquela inquietude, isso é um aspecto Yang. Aspectos secos do corpo, né? Lábios secos, língua seca, pele seca, tudo isso é um aspecto Yang. Dureza, tá? Então partes duras do corpo, musculatura dura demais, assim, diferente do que é o normal, algo rígido, né? Então tem um aspecto Yang. Excitação, aquela coisa de muito parecido com agitação, aquela coisa que inquieta, é um aspecto Yang. Rapidez, fazer tudo muito rápido, andar rápido, ter atitudes rápidas, é aspecto Yang. E transformação e mudança é uma coisa Yang, ou seja, é uma coisa de ativa, é uma coisa que muda, né? Nos aspectos Yin, na medicina, a gente tem a água, a gente tem o frio, a palidez, as pessoas muito pálidas, é um aspecto Yin em relação a quem tem rubor, né? A quietude é um comportamento Yin, tá? Então a umidade, o úmido, né? Ao contrário do seco, por exemplo, língua muito úmida, é um sinal de Yin preponderante, né? Macio, uma coisa macia, mais palpável, é, e menos, assim, nesse caso aqui, em comparação ao duro, uma coisa mais suave, mais quieta, né? A inibição, pessoas mais tímidas, por exemplo, que seria um caso de condição Yin, lentidão,
e conservação e estocagem, tá? Então, é aquela coisa mais parada, mais fixa, né? Então, conservação e estocagem é bem do Yin mesmo. Na transformação e mudança e conservação e estocagem, a gente tem o seguinte: as doenças agudas, elas são Yang, elas chegam rápido, tá certo? Elas tomam de forma rápida o corpo. Então, ela tem um início rápido, é um aspecto Yang. As mudanças patológicas rápidas, elas também são de aspecto Yang, né? O cara está bem ali, e de uma hora para outra adoece muito rápido no hospital, por exemplo, estava na UTI, saiu, e de uma hora para outra volta para a UTI de novo, são mudanças patológicas rápidas, são aspectos Yang da doença. O calor é um aspecto Yang, tá? A agitação e a insônia é um aspecto Yang, às vezes você tem uma preocupação no dia, coisa e tal, que você termina perdendo o sono, fica com insônia, né? Dormir retirando as roupas da cama, ou seja, você não consegue se manter coberto, tá? Então é como que um calor constante lhe persiga. Gostar de deitar esticado é um aspecto Yang, e voz alta e falar muito também é um aspecto Yang, tá? Nos aspectos Yin, a doença crônica, que é aquela que vem paulatinamente ali sempre perturbando, ela nunca te abandona, né? Ela tem um início gradual, ela nunca começa de uma vez, ela são doenças lentas de tratamento até e de abordagem, elas são mais devagar assim de você se recuperar. O frio é um aspecto Yin, tá? A sonolência e a apatia também é um aspecto Yin. Então, gostar de dormir coberto é um aspecto que o Yin prepondera, tá? Face pálida, tá? Ao contrário da face ruborizada, tá? Então, a face pálida é bem uma conotação Yin. E a voz fraca e falar pouco, aquela pessoa mais calada, mais introvertida, também é um aspecto Yin. Então, esse consumo mútuo de Yin Yang, só relembrando que se o Yin for consumido, o Yang aumenta, é óbvio. Quando um decresce mais, o outro tende a subir, tá? Então, se o Yang for consumido, o Yin aumenta. Se o Yin aumenta, o Yang é consumido. Aqui já é a situação contrária. E se o Yang aumenta, o Yin é consumido, tá? Então, do ponto de vista fisiológico, o consumo mútuo de Yin Yang é um processo normal. Você mantém o equilíbrio das funções fisiológicas, tá? Então, esse consumo constante é para justamente manter o equilíbrio. Então, no verão, o tempo quente, a gente sua, né? O verão, o tempo quente Yang. E a gente sua para equilibrar, a gente sua para manter a temperatura do corpo mais Yin, né? Uma coisa mais Yin. Então, quando a temperatura externa é mais fria, Yin, o corpo começa a tremer, que é uma situação Yang, atividade, né? Então, na tentativa de produzir calor. Do ponto de vista patológico, o Yin e o Yang podem aumentar além do seu limite normal, como a gente viu naquele gráfico passado, e levar ao consumo da qualidade oposta. Então, mais uma vez, a interconsumação desses aspectos. A temperatura corporal pode aumentar, excesso de Yang, durante um processo infeccioso, por exemplo, aí no caso da febre, né? Isso pode conduzir à secura e ao esgotamento dos fluidos corpóreos, consumo do Yin. Então, quando você perceber que a febre está ressecando lábios, que está deixando as estruturas mais secas, aí começa a haver uma preponderância, um excesso de Yang, né? E o excesso de Yang e o consumo de Yin são a mesma coisa, tá? Bom, aqui ao final, o objetivo foi mostrar a vocês como aprender, como compreender, né, o conceito de Yin e de Yang, entender a classificação dos fenômenos de acordo com o Yin e com o Yang, tá? Os 4 aspectos de inter-relação Yin e Yang, tá? Como aplicar a teoria Yin e Yang na medicina chinesa e como compreender os conceitos de deficiência do Yin, tá? Deficiência de Yang, excesso do Yin e de Yang, tá? Então eu agradeço aqui a atenção de vocês. A gente vai procurar, como eu disse no começo, colocar mais vídeos sobre o assunto. E se for dando certo, a gente vai dando continuidade a esse projeto. Tá joia? Grande abraço a vocês, bons estudos. Até mais.